Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre diferenciabilidade pelo cálculo do erro. Bem, a gente já viu que no assunto diferenciabilidade ele está ligado a 3 teoremas lá e os desdobramentos que esses teoremas têm. Mas a gente viu também que o que a gente mais usava era esse negócio aqui, né? Se f não é contínua, então ela também não é diferenciável. E aí, o nosso impulso, o que a gente tinha que fazer, era testar a continuidade da nossa função no ponto lá de interesse. E aí, testando a continuidade da função, a ideia, na verdade, era mostrar que o limite não existia, porque aí a função não seria contínua, e não sendo contínua, ela não pode ser diferenciável. Beleza. Mas o que acontece quando a nossa função for contínua? Quando a gente for testar a continuidade da função no ponto lá de interesse, que a gente quer saber se é diferenciável, e aí a gente descobre que a função é contínua. Como é que a gente faz? Nesse caso, a gente vai precisar provar que um certo limite é igual a zero. Tá, beleza. Mas que certo limite é esse? Esse é o momento que eu preciso te avisar para respirar fundo, beber um copo d'água, se acalmar, porque pode ser um pouco assustador. Tá preparado? Então vamos lá. A gente tem que provar que esse limitezinho aqui é igual a zero. Tá, vamos lá agora. Eu sei que ele parece assustador, mas, na verdade, é só a gente substituir aqui os valores e resolver um limite. Que resolver limite, a gente resolve o limite toda hora. Então, no fundo, não é tão ruim assim. Vamos continuar aqui para você ver como é que é. Vamos descobrir se essa função f aqui é diferenciável no ponto 0, 0. A primeira coisa que a gente tem que fazer é testar a continuidade da função nesse ponto 0, 0 aqui. Para testar a continuidade, a gente sabe que o limite da função, quando x, y tende a 0, 0, tem que ser igual à definição da função no ponto 0, 0. Se a gente for resolver esse limite aqui, a gente vai ver que ele vai dar zero, e zero é exatamente a função no ponto 0, 0. Então, a nossa função é, de fato, contínua nesse ponto. Então, a gente não pode usar aquele artifício que a gente estava acostumado a usar. A gente vai precisar provar que aquele limitezinho aqui bonito é igual a zero. Então, vamos lá. O segundo passo, então, vai ser, infelizmente, testar aquele limitão. Vamos começar, então, calculando as derivadas parciais aqui, né? Porque na expressão do limite, temos aqui as derivadas parciais de f em relação a x em relação a y. Vamos começar calculando elas. A questão é que a nossa função ela é definida por partes. Ela tem uma definição para quando x, y é diferente de 0, 0 e a outra definição para quando x, y é igual a 0, 0. Então, quando a função é definida por partes, a gente precisa calcular as derivadas parciais pela definição. E a definição de derivadas parciais é essa daqui, que envolve outro limite, mas enfim. Então, substituindo aqui os valores da nossa função, a gente encontra que as derivadas parciais de f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser aqui, ó, o f de x, y0, é pegar a nossa função e substituir o y0 nela, e o y0 é 0, né? Então vai ficar isso daqui, menos f de 0, 0, que é o nosso x0, y0, que é 0, sobre x menos o x0, que é 0, então x. E a derivada parcial em relação a y, a gente faz a mesma coisa. Só que substitui aqui o f de x0 e y. Então, vai ser f de 0 e y. E aí, a gente chega nesse limite aqui para a derivada parcial de f em relação a x. Chega no limite de x sobre x. Isso é igual a 1, então, nossa derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0 é 1.
Para o caso da derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0, a gente vai encontrar um limite de 0 sobre y. Esse limite aqui é 0. Então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0 é 0. Ok. Então, a gente pode substituir esses valores que a gente encontrou na expressão do nosso limite. Aí eu aproveitei também para substituir logo o que a gente tinha aqui no limite, f de x0 mais h, y0 mais k. E f de x0, y0. Aí eu já botei logo que o x0 e o y0 são zeros, então fica f de h e k. E o f de 0, 0 a gente sabe que é 0. E aí peguei a derivada parcial de f em relação a x, que deu 1, que a gente calculou ali atrás. Derivada parcial de f em relação a y, que deu 0. E aí substituí aqui. Fazendo então ali a substituição na função de h e k, a gente chega nisso daqui. E aí, para resolver isso daqui, a gente pode fazer o MMC disso daqui e resolver arrumar melhor essa expressão aqui no numerador. E aí, fazendo isso, a gente chega nisso daqui, nessa expressão aqui que o nosso limite vai ficar. Que também não é uma expressão nada bonita, né? Então, a gente passou daquela expressão zona gigantesca aqui, feia, para uma outra expressão feia, mas a gente precisa resolver isso. Só que tá, como é que a gente vai fazer para resolver esse negócio? Ele é bem feio, né? Se ele é bem feio, então a ideia é a gente provar que ele não existe, porque acho que fica mais fácil. Então, vamos tentar provar que esse limite não existe. Para fazer isso, a gente testa caminhos diferentes. Vamos começar aqui pelo caminho h igual a k. Eu peguei o h e substituí o k e substituí como h naquela expressão anterior de limite que a gente achou. Então, só fazendo aqui multiplicação e tal, eu chego nessa expressão aqui, simplificações, eu chego nessa expressão aqui. Tá, mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem raiz de h ao quadrado. Raiz de h ao quadrado é igual a módulo de h. E módulo de h, ele pode ser mais h ou menos h, dependendo se o h vai tender a zero positivamente ou negativamente. Então, aqui a gente tem dois caminhos para calcular o nosso limite, que é quando o h tende a zero positivamente, e aí a gente vai pegar esse raiz de h ao quadrado e substituir por mais h, e quando o h tende a zero negativamente, a gente vai pegar esse raiz de h ao quadrado e substituir por menos h. E aí eu fiz isso aqui, né? Peguei o nosso limite, quando o h tende a zero positivamente, eu substitui mais h, quando tende a zero negativamente, eu substitui menos h. Então, resolvendo aqui esses dois limites, a gente chega, que aqui eu posso simplificar aqui, né? Então, a gente vai ficar com menos 1 sobre 2 raiz de 2 para esse primeiro limite. No segundo limite, eu posso também simplificar aqui, menos h com menos h, e a gente vai ficar com mais 1 sobre 2 raiz de 2. Então, veja só, a gente encontrou, por dois caminhos diferentes, dois valores diferentes. Então, a gente pode concluir que o nosso limite não existe, que era aquilo que a gente queria provar mesmo, né? Que o limite não existia, porque ele era feio. E, então, se esse limite não existe, ele também não pode ser igual a zero, né? Porque ele não existe. Se ele não é igual a zero, significa que este limite aqui, que a gente queria que fosse igual a zero para ser diferenciável, não é igual a zero. Se ele não é igual a zero, então a nossa função não é diferenciável no ponto 0, 0. Beleza? Eu sei que é chato, mas a gente tem que lidar com isso na vida, não é mesmo? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.